Abençoados e amados, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amados. Eu peço a vocês que se inscrevam aí no nosso canal para nos ajudar. Aperte o sininho que está aí logo do lado aí para receber todos os vídeos novos que for postado aqui. Dê os seus comentários aí embaixo aí do vídeo para me dizer o que achou do vídeo, se entendeu, se não entendeu, se gostou ou não. Amém? E não deixe de dar o seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube, vendo que o canal está sendo bem acessado, distribui esses conhecimentos para mais pessoas. E esse é o objetivo aqui do nosso canal, levar esse conhecimento para quanto mais pessoa possível. Amém? Ajude-nos aí. E o título do nosso estudo de hoje é: Jesus não curou no tanque de Betesda. Jesus não curou no tanque de Betesda. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Irmão André, você está indo contra o Evangelho de João? Porque muitos pregadores abençoados dizem que Jesus curou no tanque de Betesda. Você vê muitos sites na internet, muitas pessoas falando isso, em muitos canais na internet e no YouTube. Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Jesus curou no tanque de Betesda. Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Não, abençoado. Jesus não curou ninguém no tanque de Betesda. Hoje vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre esse versículo de João 5. E não estou contradizendo João 5. Não. Eu quero que o abençoado preste muita atenção no que diz a história. Estou aqui na versão NAA de 2017, né? Nova Almeida atualizada. Mesmo se a sua Bíblia, abençoado, que está me ouvindo, for de outra versão, for diferente, não tem importância não. Só preste atenção no que eu vou explicar aqui, porque cada Bíblia que eles vão fazendo, eles vão adulterando um pouco, né? Essa adulteração vem vindo, mas o Espírito do Cristo que está dentro de nós não deixa a gente se enganar. Amém? Ele revela, e eu venho aqui e trago para os irmãos, para que os irmãos venham também aprender o que eu estou aprendendo, direto do que, né, o Cristo glorificado que está dentro de mim, que está dentro de você, que está dentro de todos nós que cremos nele, vem revelando aos amados. Amém? Então a história começa narrando e diz em João 5, vou ler do 1 até o 5. E a palavra começa dizendo: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Yahusha foi para Yahushalã. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Continha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Essa versão termina aqui. Na Bíblia de vocês vem o versículo 4, que diz, entre colchetes, e eu já ensinei para vocês que toda vez que vier uma palavra entre colchetes, ou entre parênteses, ou até mesmo algumas entre aspas, que essas palavras não contém na versão original da Bíblia. Ou seja, são palavras que foram colocadas depois. Então, esse versículo 4 não existe na versão original.
E o versículo 4 fala que esses cegos, coxos, paralíticos, esses enfermos, esperando que as águas se movessem, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. João não está aqui afirmando essa conotação. João não está aqui afirmando esse versículo, porque no original bíblico, nos códex do Vaticanos, no códex sinaíticos, que são uma tradução mais original da Bíblia, não contém João falando essas coisas nesse versículo 4. Não existe esse versículo 4. Amém? Então, quando a gente lê aqui o versículo 3, ele pula para o versículo 5. Porque a Bíblia original não contém numeração. A Bíblia original não contém numeração. Numa determinada data, a Vulgata de Jerônimo, a Bíblia de Jerônimo, passou a ser a mais usada na Igreja Católica. E um homem chamado Estevão Landon, ou Lanton, arcebispo da Cantuária, esse homem fez a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não existia essa divisão. Ele fez essa divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, seguindo a Vulgata de Jerônimo. E ele fez essa divisão e começou a colocar capítulos, que também não existia capítulos. Começou a botar capítulos na Bíblia. Isso por volta de 1226. Em 1450, tínhamos a Bíblia de Mazari, publicada em 1450, mais conhecida como Bíblia de Gutenberg, na Alemanha. Essa Bíblia hoje está no museu lá da Alemanha, guardada lá, que foi a primeira Bíblia impressa em 1450. De lá para cá, toda vez que mudavam a Bíblia, outra pessoa vinha e fazia aquela impressão da nova Bíblia. E assim foi modificando. Amém? Passado o tempo, um homem chamado São Panino, um judeu convertido ao catolicismo, esse foi o primeiro a dividir textos em versículos numerados. Em 1527, esse homem, chamado São Panino, um judeu convertido ao catolicismo, ele começou a botar números nos versículos. Começou a botar números nos versículos em 1527. Passados mais alguns tempos, Robert Estienne, em 1555, ele trabalhava com ele trabalhava num jornal, fazia impressos, em jornais e em revistas. Esse homem fez, em 1555, a edição latina da Bíblia, conforme temos hoje, já com os capítulos e já com os versículos numerados. E conforme foram traduzindo, essas Bíblias, algo que a pessoa notava ali que deveria ter uma explicação melhor, eles colocavam ali entre parênteses, ou entre colchetes, ou entre aspas, aquilo que ele achava que estava facilitando a compreensão da Bíblia. Inclusive o João 4.
Foi uma adaptação feita por esses homens compiladores para facilitar uma compreensão. Então, dar a parecer que João está ali confirmando essa crença. Não, João não está confirmando essa crença. João não falou sobre isso, porque esse versículo 4 não existia até então. Veio aparecer após 1226. De lá para cá veio sendo incluído essas passagens entre colchetes, entre aspas, entre parênteses, que não faz parte da versão original bíblica. Amém? Então, esses enfermos, cegos, coxos, paralíticos, estava ali, entre eles, um homem enfermo, havia 38 anos. Abençoados, preste atenção e vou explicar novamente. Toda passagem bíblica que contém colchetes, parênteses ou até mesmo aspas, não está na versão original bíblica, ou seja, são frases colocadas posteriormente. Amém? E nesse caso foi colocada para confirmar essa crença de um anjo agitando as águas para curar enfermos. Amém? Na verdade, nunca existiu esse anjo agitando as águas. Na verdade, não existe relato nenhum, nem na Bíblia, nem histórica romana. Não existe história nenhuma que alguém tenha sido curado pela esse agitar das águas ali. Não existe isso. Era apenas uma crendice psicológica daquelas pessoas. E isso era uma crença que não era judaica, não fazia parte, da crença judaica. Arqueólogos mais tarde descobriram ali que aquilo ali pertencia, um culto de cura greco-romano. Amém? Vou mostrar para vocês aqui o Códex, para mostrar para vocês o original bíblico e mostrar para vocês que não há o versículo 4, para tirar dúvida. Preste atenção. Esse é o Codex Sinaiticus, uma versão mais original da Bíblia. E quero que os abençoados reparem aqui e vejam, nós vamos contar aqui os versículos. Vamos contar e preste bastante atenção, abençoados. Preste bastante atenção. Estamos aqui em João, capítulo 5, e vamos contar os versículos para os abençoados ver que não existe o versículo 4. Preste atenção, abençoados. Começamos no 1, verso 1, versos 2, versos 3, e do versos 3 pula para o verso 5. Prestaram atenção? Do verso 3 pula para o verso 5. Esse verso é versículo. Do versículo 3 pulou para o versículo 5. Ou seja, não existe o versículo 4. Não existe. Esse é o Codex Sinaiticus. Contém também no Códex do Vaticano, que são as versões mais legítimas, mais legítimas da tradução bíblica. E a gente está vendo aqui que não contém o versículo 4.
ou seja, foi colocado posteriormente, quando foi numerado os versículos bíblicos, alterando alguns capítulos, né, e alguns versículos, como esse de João 5, que foi acrescentado mais um versículo que não existia no original, que não existe no original. Amém? Uma vez que eu mostrei aqui para vocês que esse versículo 4 da Bíblia que usamos aí de Ferreira de Almeida e várias outras tradições de João 5, que contém aí esse versículo 4, né? Estou mostrando para vocês aqui, mostrei direto do Codex Sinaiticus, uma versão mais original que temos da Bíblia. Mostrei para vocês que não existe esse versículo 4. Ele foi colocado depois, foi acrescentado depois, para confirmar uma crença que não era judaica, não pertencia ao povo judaico. Uma vez que eu mostrei para vocês que não existe esse versículo nas versões originais, vou dizer para vocês que no século XIX iniciou-se ali naquele local aonde, né, hoje, né, é o tanque de Betesda, porque ele estava soterrado, ninguém sabia onde estava esse tanque de Betesda. Então, no século XIX, iniciou-se ali uma escavação para edificar uma casa naquele local, mas por encontrarem restos de obras antigas, as escavações foram encerradas. Entrou lá o governo de Israel e cancelou aquela obra, encerrou-se aquela obra. Iniciou-se de novo aquela obra agora, né, com uma escavação arqueológica, né, para surpresa de arqueólogos e teólogos, descobriram que se tratava sim ali do local aonde era o tanque de Betesda. E a surpresa maior, foram encontrados símbolos do deus Esculápio romano, ou chamado Asclépio grego, porque ele era adorado por romanos e gregos. Em Roma ele era chamado Esculápio, e na Grécia ele era chamado Asclépio. Amém? Esculápio era considerado pelos romanos o deus da medicina, com seu cajado da serpente, o símbolo atual da medicina. Então foi confirmado ali que ali era um local de um culto, de adoração, de cura ao deus romano Esculápio. Não tinha nada a ver com uma crença com uma crença judaica, não tinha nada a ver com a crença judaica. Então Jesus nunca poderia curar ninguém ali. Ele estaria transgredindo então a lei. Uma vez que ele virasse transgressor, ele virava um pecador. O que a Bíblia diz? Que nele não havia pecado. Então ele não poderia curar no tanque de Betesda. Amém? Essa crença não era judaica e nem pertencia ao povo, ao Deus de Israel. Era uma crença greco-romana. O que tem da história do nascimento dessa crença é de 150 a.C., que durou até 70 depois de Cristo, quando a cidade foi totalmente destruída. Foi invadida, foi destruída, foi colocado fogo em toda a cidade,
destruíram toda a cidade, e também junto com a cidade foi destruído ali o templo. Amém? Por isso que eu disse que Yahshua, Jesus, nunca curou no tanque de Betesda, por ser ali um local pagão romano. E muitos pregadores associam esse tanque a Jesus por causa da cura do, como dizem eles, paralítico no tanque de Betesda. Não! Yahshua Jesus não curou nenhum paralítico no tanque de Betesda. Vamos observar o texto para a gente poder entender melhor. Como eu disse que não existe no original o versículo 4, então eu vou pular, né, do 3 para o 5. Preste atenção em mim e acompanhe aí. João 5, 3. No tanque, né, de Betesda, continha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus viu e soube, né, há quanto tempo estava esse homem ali doente, buscando, né, ali pela cura, Yahshua Jesus chegou perto do homem e perguntou-lhe: queres ficar curado? O capítulo 7 nos mostra que claramente esse homem não conhecia Yahshua, não conhecia o Messias. E nós vemos versículos, né, posteriores, que os fariseus perguntam ao homem quem o curou, e o homem não sabe dizer quem. Então, claramente, esse homem não conhecia Yahshua, não conhecia o Messias. Amém? Então, Jesus perguntou-lhe: quer ficar curado? E disse: sim, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque logo que a água se agita. Ele pensou que Yahshua estava se referindo à cura das águas chacoalhantes do tanque de Betesda. Mas não é isso que Yahshua estava fazendo. Yahshua simplesmente perguntou: queres ficar curado? O homem disse sim, mas não tem ninguém que me coloque na água logo que a água se agita. Quanto tempo estou a tentar entrar, mas sempre vem outro e entra na minha frente. Não consigo chegar até a água. E Yahshua Jesus só fez uma pergunta. O homem pensou que Yahshua estava se referindo à cura no tanque de Betesda. Talvez o homem pensou: ele vai me ajudar. Quando a água sacoalhejar, ele vai me jogar lá dentro da água lá. Não. Yahshua não fez isso. A Bíblia diz que quando Jesus viu o homem e soube que o homem estava quanto tempo ali doente, 38 anos, esperando a cura dele naquele tanque, naquelas águas daquele tanque, esperando que o anjo sacoalhejasse aquelas águas para que ele ficasse curado. E Yahshua se compadeceu daquele homem e deve ter dito assim: vamos ver se ele tem realmente fé. Queres ficar curado? Que entendemos que aquele homem sentiu firmeza na palavra de Yahshua. Jesus disse para ele: levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. E assim se fez. O homem se levantou, enrolou sua esteira debaixo do braço e saiu andando. Quantas pessoas, quantos enfermos não estavam ali ao redor e não viram aquela cena? Mas a Bíblia só relata sobre esse homem, porque os outros estavam ligados ali à religiosidade, estava ligado ali ao miticismo daquele anjo que sentaria na água e sacolejava. Amém? A arqueologia descobriram que havia uma fonte subterrânea que enchia o tanque por baixo das águas.
Por isso as águas se agitavam quando a fonte abastecia o tanque. Então nasceu-se aquela crença de que o anjo pousava na água, chacoalejava a água e que aquele enfermo que entrasse primeiro seria curado. Mas era só uma crendice. Isso não existiu. Nunca existiu anjo nenhum ali. Ali nunca foi um tanque, né, para o povo judeu. Não. A arqueologia encontrou e comprovou que ali se tratava de um local pagão, greco-romano, de cura, mães greco-romana, do deus Esculápio. E essas pessoas, esse homem e essas pessoas enfermas, adotaram aquela crença, às vezes por sofrerem demais, né? Adotaram essa crença e ficaram ali em volta daquele tanque, esperando que a água chacoalhasse para que eles entrassem no tanque. E Jesus perguntou: queres ser curado? Esse homem estava procurando a cura há 38 anos. A recebeu no momento que creu na palavra de Yahshua, que ele disse: queres ser curado? E assim o homem ficou curado. Não foi o misticismo do tanque, e nem das águas do tanque, e nem do anjo que sacolejava as águas, mas foi o poder da palavra que Yahshua, o Cristo, disse àquele homem. Amém? Queres ser curado? E por que a Bíblia relata somente desse homem, se ali havia vários outros em volta? É questão de fé. Os outros não tiveram a fé que ele teve. Assim como hoje existe muitas coisas falsas dentro, né, dos ministérios das chamadas igrejas. Então nós temos que procurar entender melhor o que a palavra está querendo dizer. Jesus disse: levanta, enrola a tua esteira debaixo do braço e vai para casa. Assim fez o homem. Ou seja, Yahshua não curou o homem no tanque de Betesda. Não mandou que o homem entrasse nas águas do tanque de Betesda. Yahshua curou próximo do tanque e não no tanque. Estou entendendo, abençoado? Curar no tanque seria se Yahshua mandasse ele entrar nas águas do tanque para ser curado. Não. O homem estava próximo ao tanque. Quem curou não foi Esculápio. Quem curou não foi Aclépios. Quem curou não foi Deus falso, mentiroso nenhum. Não foi água milagrosa nenhuma. Quem curou foi Yahshua, o Cristo. Ele que curou aquele homem. Esse homem estava procurando a cura há 38 anos. Aquele homem levou tanto tempo para receber uma resposta, porque estava seguindo uma falsa fé, um falso Deus, uma falsa crença, uma crença enganosa, mentirosa. A igreja de hoje está assim. A igreja de hoje está falha, pobre espiritualmente, não tem conhecimento. Os pastores de hoje não sabem nada de Deus, não sabem nada da Bíblia. Muitos nem lêem a Bíblia mais. Muitos são verdadeiros palestrantes dentro das igrejas e não conseguem discernir coisas tão maravilhosas que a palavra nos ensina. E muitos ficam aí. É toalhinha, é sabonetinho, é colher de não sei de quê, é a miniatura de casa, miniatura de carro, santinho, e vai embora essa crendice dentro da igreja de Deus. O que é isso, gente? Ah, irmão André, mas tem pessoas sendo curadas pela misericórdia de Deus. Igual foi esse homem. Pela misericórdia de Deus, Deus fez Yahshua passar naquele momento, naquele local. E um homem, dentro de tantos que estavam ali, um homem foi curado. Um homem creu. Não precisou daquela crendice. Apenas
levantou, enrolou sua esteira e foi embora. Foi para casa. Amém? E hoje a igreja atual, moderna, está assim. Só conhece religião, só conhece os dogmas religiosos, só conhece ceia, batismo, jejum, a busca do Espírito Santo, toalhinha, sabonetinho mágico, miniatura de casa, miniatura de carro. Esse será seu, aquele carro será seu, aquela casa será sua. Não cobiçais as coisas do próximo. É um dos mandamentos de Deus. Por que eles ensinam essas coisas? Porque o povo de hoje também só quer bens materiais. O povo de hoje acha que bênção é ter carro, é ter casa, é ter dinheiro no banco. Carro, casas, dinheiro no banco é consequência do seu trabalho. Se você tem todas essas coisas, mas sempre busca em Deus, então bem-aventurado você é. Abençoado você é. Amém? E muitos pregam, a vida está assim, enrolada, é desemprego, é doença, porque largou a igreja. Por isso que a vida está enrolada. Quantas pessoas que são ricas, milionárias, e que não entram numa igreja, e que não servem a Deus? Então, dinheiro, casa, carros, são consequência do fruto do trabalho humano. Não tem nada a ver com bênção de Deus. Amém? Bênção de Deus é ter Deus, é conhecer Deus. Isso é bênção de Deus. É participar, né? Participar das maravilhas que Deus nos ensina, nos mostra. Quantos que não têm riqueza, mas são pessoas felizes? Porque tem Deus. Tem Deus guiando os seus caminhos. Toda vez que fazer alguma coisa, pede a permissão de Deus. Então são pessoas que às vezes não têm riqueza, mas que são pessoas felizes, porque sente a presença de Deus em suas vidas. Pelo contrário, tem pessoas que têm tudo. Tem dinheiro, tem casas bonitas, tem carros bonitos, mas não sente a presença de Deus. Não tem Deus na sua vida. Está com a família toda bagunçada, toda enrolada, um desrespeita o outro. Ninguém ouve mais a Deus. Isso é bênção? Isso não é bênção. Porque os pastores de hoje não conhecem mais a Bíblia. Porque são palestrantes, não pregadores. E ensina para o povo os seus achismos. Ensina para o povo, como diz, né, o profeta, engano do seu coração. E o povo fica assim, não tendo instrução. O pastor não tem instrução. E o povo também aprende a viver sem instrução de Deus. São pastor cego guiando cego. É assim que a palavra nos diz. E só dão distrações para o povo. Distrações sobre distrações. Se tirar o inferno, se tirar o diabo, se tirar os dogmas, né, do batismo, da ceia, do jejum, da busca do Espírito Santo, se tirar o dízimo, as chamadas igrejas modernas fecham, porque os chamados pastores não sabem mais nada além de distrações, não sabem mais nada além de distrair os crentes. É teatro, é danças, né? Verdadeiros cantores gospel. Não existe mais pessoas louvando a Deus. Hoje existem artistas cantando, né? Cantando para Deus, cantando para a igreja, ganhando cachê das igrejas. Não pensa vocês que eles cantam de graça, não. Eles ganham para cantar. Ganha do dízimo do próprio povo, a qual nem era para pagar esse dízimo. Amém? São palestrantes, PhD em inferno, PhD em diabo, não sabe nada de Cristo. A palavra diz
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Em espírito e em verdade, abençoado. Significa adorar a Deus sem dogmas, sem jejum, sem batismo, sem ceia, sem buscar Espírito Santo no monte. Isso tudo é dogmas religioso, não serve para nada. Em espírito e em verdade significa adorar Deus sem dogmas. Quantos estão anos e mais anos nas chamadas igrejas e não sabe nada de Cristo, não sabe nada da Bíblia? São papagaios, né? Repete aqueles versículos ali, porque um outro pastor lá ensinou, esse depois vira pastor e continua ensinando o mesmo erro, e assim por diante. O homem ficou 38 anos esperando a cura. Quantos não estão assim, esperando na religião? Se não for a misericórdia de Deus, não é curado. Se basear somente, esperar somente na religião, nos dogmas religiosos, no miticismo religioso, está perdido. Muitos são curados por causa da misericórdia de Deus. Amém? A cura é Cristo. Só Ele pode dar a cura física e espiritual. Amém, amados? Se desprende, largue, saia dessa religião que nunca ajudou ninguém, nunca vai ajudar ninguém. É só baseado em ordenanças e obrações religiosas que não servem para nada. Amém? Deus quer adoradores. Adoradores que o servem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Somente na fé. Amém? Somente crer. Fico por aqui, abençoados. Espero que você tenha entendido, recebido essa palavra. Espero que o Espírito Santo que está dentro de você abre a mente espiritual, te dê a mente de Cristo para entender cada palavra que foi dita aqui, cada versículo que eu apresentei aqui, para que você venha saber que servir a Cristo não é servir a dogmas religiosos, mas é servir o Evangelho da graça de Deus. Amém? Muito obrigado, fico por aqui. Até a próxima, abençoados. Graça e paz.